Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, sou a pastora Ana Seca. Estamos juntos na presença do Pai. Pão vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas. Iniciamos hoje a leitura do capítulo de número 19 do livro do Êxodo. E nós vamos falar um pouquinho sobre um lugar chamado Monte Sinai. O que você sabe acerca deste lugar tão importante, tão marcante para a história de Israel? E se é importante para a história de Israel e você é chamado pelo nome do Deus de Israel, se você se reconhece como nação eleita, é importante que você saiba algumas informações, alguns detalhes e peculiaridades deste monte. Amém? Pai bendito, Pai maravilhoso, aqui estamos mais uma vez na tua presença. Temos diante de nós a tua palavra, a qual o Senhor nos tem direcionado para este tempo. Não fazemos mais parte, papai querido, do povo que vive na escravidão do Egito, na escravidão do pecado, porque cremos que o Senhor enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos livres da condenação da morte, do pecado. Assim cremos, ó Deus, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós fomos chamados segundo um propósito, o propósito da vida eterna com o nosso Deus e Pai, com o nosso Criador. Senhor, nós sabemos que as tuas leis, elas refletem os princípios divinos, os princípios sobre os quais o Senhor nos convida a refletir e viver. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que sejamos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Enquanto ouvimos a tua palavra, ó Deus, trabalha no nosso ser, de forma que esta palavra produza em nós o efeito para o qual o Senhor a deixou aqui registrada. Espírito Santo, tens a liberdade para operar no nosso ser, tanto querer quanto efetuar. Em nome de Jesus, ó Pai, neste momento eu já te agradeço, porque eu creio, vidas são libertas, transformadas, abençoadas e salvas. Este corpo recebe a cura no nome de Jesus. As portas se abrem no nome santo de Jesus. Toda obra de bruxaria, toda obra do mal está repreendida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Respira. A voz está falhando um pouquinho, mas nós vamos conseguir. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a ler os primeiros versículos do capítulo de número 19 do livro do Êxodo, que vai nos dizer assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se diante ou de frente do monte. Não diante, de frente do monte. Glória a Deus. Nós vemos que aqui no versículo de número 2, o povo veio ao deserto e eles acamparam-se no deserto. É muito interessante que eles
estavam ali e se posicionaram diante do monte, diante da montanha. Elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. O que você sabe sobre o Sinai? Quando você ouve falar o Monte Sinai, o que é a primeira coisa que vem na sua mente? Eu gostaria muito que você escrevesse nos comentários. Eu leio, não sempre consigo responder, mas enquanto vou lendo de onde você veio, os seus pedidos de oração, vamos intercedendo e pedindo que o Senhor te dê a vitória. Quando você pensa no Monte Sinai, o que vem à sua memória? Você que lê as Sagradas Escrituras, que já leu este texto que fala sobre o Monte Sinai, o que o Espírito Santo traz à tua alma? Qual é a mensagem? Você está perto ou você está distante do Monte Sinai? Se você é cristã, se você é cristão, é importante que você saiba um pouco mais sobre este lugar. É um lugar que está posicionado geograficamente até o dia de hoje, mas espiritualmente, qual é a importância deste monte para a vida daqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre a posição geográfica, sobre os aspectos físicos deste lugar. Porque Deus é o Deus que tem domínio das 3 dimensões, espírito, alma e corpo. O que é material e o que é imaterial está diante do Deus de toda a criação. Sinai é uma península montanhosa e desértica. Nós vemos que a trajetória dos israelitas ou dos hebreus é de deserto, desde que deixaram o Egito. Deserto é lugar de aprender a servir. Deus serve o povo no deserto, serve com água boa para beber, serve com carne, serve com maná que vem dos céus. Mas enquanto o povo é servido, o povo também aprende a servir. Segundo estudiosos, a origem do nome Sinai faz referência ao Deus Sim. E por esta razão, a região do Sinai é também conhecida como Terra da Lua. Por quê? Porque este Deus Sim representava o Deus da Lua. Esta terra é também conhecida como a terra das águas turquesa da paz. Nós vemos que é interessante estas reflexões, porque quando Jetro diz no capítulo anterior que Deus superou os deuses em tudo, nós vemos que também o fato de Deus ter estabelecido a nação de Israel naquele lugar onde se dizia que era a terra de um outro Deus, Deus está dizendo: eu sou Deus, eu pego aquilo que é meu. Eu tiro o ídolo e me estabeleço com o meu povo. Esta montanha pertence a mim. Sinai, Monte Santo do Senhor, lugar sagrado, lugar da manifestação do poder de Deus. Eu amo examinar as Escrituras e colocar atenção nos detalhes. E estudando um pouquinho naturalmente sobre a geografia do Sinai,
Eu estava lendo e uma coisa me chamou muita atenção. Por quê? Porque, além de ocupar um lugar, uma região, uma localidade estratégica entre a África e a Ásia, e fazer separação entre o Mediterrâneo, ou seja, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, eu quase perdi o fôlego. Quando eu li que a superfície do Sinai tem forma triangular. Logo eu pensei, Pai, Filho, Espírito Santo. E nós vamos ver outra particularidade. A Terra ela é dividida em Sinai Norte e Sinai Sul. Mais tarde, nós vamos ver ainda no Pentateuco, a nação de Israel estando ali como? Sendo chamada, instruída a servir a Deus, de acordo com os princípios, os padrões morais de Deus. A base é uma. Mas nós vamos ver no tempo dos reis, um pouco mais adiante, após o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos ver que a nação de Israel ela é dividida em norte e sul, Israel e Judá. Tudo começou ali no triângulo divino, no Monte Sinai, onde Deus ele já está dizendo: eu tenho o poder, o lugar é meu, a nação é minha. Eu pego, eu faço. Nós vamos continuar falando sobre isto nos próximos devocionais. Mas eu quero te convidar a colocar a tua atenção na palavra. Leia a Bíblia, gente. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, leiam a Bíblia. Orem, se relacionem com Deus, porque os dias são maus. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei como eu fiquei, eu não tenho palavras. Quando eu vi como era dividido o Sinai, o Monte Santo do Senhor, é um Monte Santo do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo estava ali, naquele triângulo. Você é espírito, alma e corpo. Com isto, o Senhor traz ao meu coração: eu quero dominar a superfície triangular do teu ser. Mas eu não quero dominar com a força. Eu quero me estabelecer no teu ser com a tua permissão. O Senhor não vai tomar você à força. Porque Deus ele nos tomou a força das garras do opressor, daquele que nos escravizava, daquele que queria fazer com que nós sofrêssemos a condenação do pecado e da morte, mas Jesus veio e disse: não, você pode escolher entre o governo do bem e o governo do mal sobre a tua vida. Falando ainda sobre o território, não vamos olhar somente uma parte espiritual, vamos olhar os detalhes práticos do lugar chamado Sinai. A fauna do Sinai é muito rica. Eu gosto muito de trabalhar com vocabulário. Alguém que está me ouvindo talvez saiba, mas nem todos saibam. O que é a fauna? A fauna é a vida animal. Tudo que é animal, exceto, tirando, excluindo a humanidade. Todo animal faz parte da fauna, tirando você e eu, nós, homens. E o Sinai, ele era rico de aves. E nós vamos ver que aves
representa liberdade. Voa, né? Nós vemos que as codornas, né, as codornizes, que no capítulo anterior, ou 2 capítulos anteriores, não me lembro, Deus alimentou o povo, então estava perto, estava próximo da região do Sinai. O povo estava se direcionando. A flora deste lugar, o que é a flora? Plantação, né? As plantas deste lugar. Existem ali muitas espécies, diferentes espécies ou classes de plantas. Então, para os animais e mesmo para o homem, né, provavelmente eles iniciaram ali a ter contato com a alimentação de plantas diferentes. Por causa da necessidade, muito provavelmente eles começaram a descobrir plantas e frutos que antes eles não descobriam. Então, o deserto é lugar também de descoberta. Nós falamos da fauna, da vida animal, nós falamos da flora. Deserto não é necessário nós dizermos que tem escassez de água na maioria dos lugares, mas Deus colocou o povo em um lugar estratégico. Nós vamos ver que tem também o subterrâneo. Pasmem, eu fico assim, estarrecida. Depois eu vou procurar no dicionário, não sei se é o termo justo, mas eu fico admirada. Pronto, encontrei a palavra. Eu fico admirada. Porque mesmo no deserto, Deus colocou o povo dele em uma terra triangular, onde no subterrâneo é rico de petróleo e ouro. Não sou eu que estou dizendo, são estudos. Se não é verdadeiro, não é culpa minha, mas eu acredito. Alguém estudou, escreveu e colocou lá. Eu não fui lá para controlar, mas eu acredito que assim é. Ainda que seja no deserto, Deus vai estabelecer o seu povo sempre em um lugar onde este povo possa ter o pão do dia. Onde este povo seja estabelecido para a vida e não para a morte. E enquanto ali está no deserto, o povo está fazendo o quê? Sendo servido para aprender a servir. Este lugar, como eu já disse, chamado Sinai, é um lugar sagrado ao Deus de Israel. É uma montanha. Tem uma montanha ali. E aquele lugar é o lugar onde Deus escolheu para falar com aquele que ele havia levantado para estar à frente do povo. Nós vemos alguns acontecimentos marcantes sobre os quais nós vamos falar nos próximos dias durante o devocional. Nós vamos ver que os 10 mandamentos foram entregues ali, no Monte Santo do Senhor. Nós vimos que neste mesmo lugar foi dada a instrução para a construção do tabernáculo. O que é tabernáculo? Vamos ver também proximamente. Qual é a função do tabernáculo? O que são os 10 mandamentos? Porque o povo estava ali no Sinai, fazendo o quê? Nós teremos respostas a estas perguntas nos próximos devocionais. Que relação tem o Sinai com a minha vida hoje? Você já refletiu sobre isso? O que pode representar o Sinai hoje, o Monte Santo do Senhor? Que Monte Santo é este hoje, nos nossos dias?
Interessante vermos que no Sinai existe um negócio aqui muito interessante que chama a minha atenção. A sarça está ardendo ali. Sarça ardente, eu já disse, né? Quando Deus falou com Moisés ali, através daquele arbusto, daquela sarça, né? Que não consumia ali. Eu costumo dizer, né, desde então, que este é o fogo da purificação, não é o fogo que consome, o fogo que destrói. Logo, o Sinai, ele é o lugar da purificação, onde somos purificados, refinados como a prata e o ouro. E eu quero dizer aqui, aproveitando o tema da purificação, que a purificação antecede os benefícios do pacto que Deus fez com Abraão. Para que, então, para que você receba os benefícios, você precisa observar as regras do pacto que Deus fez com Abraão e foi estendido até nós através de Jesus Cristo. Nós vamos ver que também no Monte Sinai, este lugar é um lugar de refúgio. Vejamos 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 8. Quando Elias fugiu da presença de Jezabel. Ali é lugar onde Deus sussurra. Deus não grita, Deus pode bradar. Deus pode vir no fogo, na água, no vento, Deus pode falar-te, mas o Monte Santo do Senhor é lugar de calmaria, é o lugar do sussurro de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar falando sobre todos estes pontos aqui que foram evidenciados sobre o Sinai. Se tiver mais alguma coisa que você gostaria de saber, você que está ouvindo hoje, escreva aqui nos comentários e estaremos falando sobre isto nos próximos dias. Lembrando você que o devocional de segunda a sexta é aqui pelo YouTube. Aos sábados e domingos, a reflexão você encontra pelo Telegram e pelo WhatsApp, porque não fazemos o vídeo, mas somente o áudio, amém? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos neste momento, e eu venho colocar diante da tua presença os nossos corações, pedindo a Deus que o entendimento desta palavra que foi liberada seja completo e transformador no meu ser, no ser daqueles que comigo, a Deus, têm feito esta caminhada, esta travessia pelo deserto. Eu vejo, papai querido, que muito ficou para trás. Nós não queremos olhar para trás, nós não queremos parar ou retroceder, senão o tempo necessário para aprendermos de ti. Pai, é no nome de Jesus, assim como o Senhor direcionou, protegeu e cuidou dos teus filhos no deserto durante todo o tempo, eu creio que o Senhor assim o faz conosco. Uma vez mais, Senhor, eu venho te pedir que o teu poder seja manifesto neste lugar. Eu declaro cura, libertação, transformação, salvação. Eu declaro que todas as obras do maligno são repreendidas agora, no nome de Jesus. Aquele e aquela que esteja com dores, enfermos, eu declaro cura, no nome de Jesus. Receba a cura para a tua vida. Eu creio que esta pessoa hospitalizada é alcançada agora no nome de Jesus. Os grilhões da morte já foram vencidos. Pai amado, e eu creio, aquele e aquela, a qual o Senhor determinou que o tempo é chegado, eu repreendo o espírito da condenação
do pecado e da morte. Que não seja para a morte, mas que seja para a vida eterna o fechar dos olhos neste tempo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não entregou os teus caminhos ao Senhor, faça-o, porque Jesus está às portas e Ele não quer que você se perca. Amém? Você que me acompanha, você já sabe, mas eu vou repetir. E para você que é nova aqui no nosso cantinho, que você fique sabendo. Eu amo a tua existência, com isso eu estou dizendo, te amo além da vida, porque Deus te fez para a eternidade. Em algum momento, lá na eternidade, nós estaremos juntos, adorando a Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.